Boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre aquilo que nós já somos em Cristo, devido à nossa fé, devido à nossa confiança nele, o nosso relacionamento com ele e aquilo que vamos ser na eternidade. Hoje iremos estudar o que é um santo aos olhos de Deus, o que é santificação, segundo os princípios bíblicos. Esta abordagem torna-se necessária por duas razões. A primeira, só os santos é que um dia ficarão na presença de um Deus, o nosso Deus, que é 3 vezes santo. A segunda razão é face à incompreensão e à ignorância da parte dos homens e particularmente dos religiosos, a sua ignorância acerca deste assunto é algo que nós devemos de combater. Combater como? Com a arma da palavra de Deus, com os argumentos bíblicos, com a verdade de Deus. Porque da compreensão e aceitação do conceito bíblico dependerá o nosso futuro eterno. Então, nós vamos começar por ler um versículo que está na primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu a um conjunto de crentes que vivia na igreja em Corinto. Portanto, eram pessoas que estavam vivos. E nós vamos ver que ele lhes chamava de santos. Aquele conceito religioso, que santo é aquele que depois de várias confirmações e exigências no conceito religioso, ao fim de não sei quanto tempo poderão ser santos. Não, eles estavam vivos. Então nós lemos na primeira carta, capítulo 1, versículo 2, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Eram os santos que estavam em Corinto. Não eram pessoas perfeitas. Se nós fôssemos ler esta carta, iríamos constatar esse facto. Mas aos olhos de Deus, em Cristo Jesus, reparem, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos. Aos olhos de Deus, eles eram santos por causa de Jesus. É que, realmente, o meio que Deus usa para nos tornar santos é o Senhor Jesus Cristo. Lemos numa outra parte da palavra de Deus, em Hebreus capítulo 13, lemos isto. Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, padeceu. Nós tornamos-nos santos porque Jesus, pelo seu próprio sangue, padeceu na cruz do Calvário. E o sangue derramado de Jesus na cruz, quando nós cremos nele, quando nós o recebemos como nosso Senhor e Salvador, não somente nós nos tornamos filhos de Deus, membros da família de Deus, mas também santos, santificados em Cristo. Porquê? Porque o sangue de Cristo tem o poder de nos purificar de todo o pecado. E então Deus olha para nós e, apesar de sermos pecadores, não vê qualquer pecado. Porquê? Porque o sangue de Cristo, deixamos repetir outra vez, nos santificou, nos purificou de todo o pecado. Então, o meio que Deus usa para nos tornar santos é o sangue derramado na cruz do Calvário. Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, padeceu. E a partir desse dia, um ato único, acontece uma vez na nossa vida. Sem obras pessoais, sem méritos pessoais, devido à graça e à misericórdia de Deus manifestada em Cristo Jesus, ao dar-se, movido pelo seu amor, ao dar-se por nós para nos santificar, e ao crermos nele, nós nos tornamos sempre filhos de Deus, santificados em Cristo Jesus. Depois há um outro conceito. O outro conceito que eu queria abordar convosco, resumidamente já se vê, é o conceito da santificação. Este conceito e o conceito teológico deste termo, a santificação, é algo abrangente. Há um versículo na Bíblia que diz assim: "E o Deus de paz vos santifica em tudo, o vosso espírito, a vossa alma e o vosso corpo." O que é a santificação prática? A santificação prática é uma necessidade e é uma evidência de que um dia nós confiamos em Cristo para nos tornarmos santos. Porquê? Porque a Bíblia diz: a santificação deve ser procurada por nós, porque sem ela ninguém verá o Senhor. Então isto vai
colidir com aquele conceito que muitas pessoas dizem. Então, eu creio em Cristo, torno-me um santo, fui aperfeiçoado para sempre. Estou a citar a palavra de Deus. Ele aperfeiçoou para sempre os que são santificados e agora posso viver a vida à minha maneira, independentemente daquilo que Deus diz, daquilo que Deus pensa, sem o consultar, tomo decisões. Não é verdade. Porque quando nós nos tornamos santos, seguidamente, esta vontade, esta necessidade de vivermos vidas que agradam ao Senhor, sermos burilados por Ele, edificados por Ele, transformados por Ele, é uma necessidade que nós não conseguimos apagar. Nós não conseguimos abafar. E sentimos esta necessidade de, na prática, como evidência da nossa santificação aos olhos de Deus, nós vivermos vidas santificadas aos olhos dos homens. Para quê? Para que ao verem as nossas boas obras glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. Não para sermos salvos, mas porque fomos salvos. Segui a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Se não houver esta vontade de santificação, devemos de nos perguntar a nós próprios, examinarmos-nos, se realmente já demos o passo da conversão, do novo nascimento, se nos tornarmos santos aos olhos de Deus. E segundo os princípios da palavra de Deus. Qual é o meio que Deus usa para a nossa santificação prática? Santificação prática que, no fundo, consiste em quê? Em nos tornarmos cada vez mais conformes à imagem do seu Filho, do Senhor Jesus. O Senhor usa meios. Quais? Usa a sua palavra. Jesus disse, em relação aos seus discípulos, ele ora e diz, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. É pela palavra de Deus. A palavra de Deus que deve ser lida, memorizada, ouvida e praticada. E então, nós lemos o seguinte acerca disto. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. A ação da palavra de Deus para santificar a nossa vida, quando nós nos submetemos a ela, aos seus princípios, aos seus valores, às suas prioridades. O Senhor usa também o seu Espírito. Quando nós cremos em Cristo e o aceitamos, o recebemos como nosso Senhor e nosso Salvador, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Templos de Deus por meio do seu Espírito, que nos guia, que nos faz lembrar, que edifica, edificados pelo Espírito, diz a palavra, que nos avisa, que aprova o que nós fazemos, o que nós pensamos, através de sentimentos, alegria, tristeza. Por isso é que a palavra diz, não entristeçais o Espírito. A palavra de Deus diz, não entristeçais o Espírito. Porquê? Porque o Espírito é uma espécie de barómetro, que nos vai tocando aqui e ali, nos vai corrigindo, com mais ou menos intensidade. Mas face aos nossos desvios, através do arrependimento e da confissão, voltarmos à comunhão com Deus, à comunhão com Deus que é santo. O Senhor também usa não somente a palavra, o Espírito Santo, mas também as circunstâncias. Para o crente em Cristo, santificado em Cristo, não há sorte, não há coincidência. Há propósito de Deus para a nossa vida. E o Senhor pega em todas as coisas, as boas e as más, adversidades, derrotas, vitórias, e junta tudo, fazendo com que todas as coisas contribuam juntamente para o nosso bem, para a nossa santificação. Usa as coisas boas. A palavra de Deus fala acerca de um homem chamado Enoque, que teve um filho, com certeza um filho muito desejado, e finalmente ele tem um filho. E a partir dali passou a andar com Deus. Usa as coisas boas, os livramentos, as vitórias. Mas usa também as dificuldades para ter a nossa atenção, para nos levar à dependência de Deus, para exercitar a nossa fé, para solidificar a nossa esperança. E a palavra de Deus, por isso nós lemos que, a certa altura, na primeira carta que Pedro escreveu,
Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. E é isto que o Senhor tem como alvo. Sermos santos em toda a nossa maneira de viver. Santificação prática. E o Senhor usa as circunstâncias, usa o Espírito, usa a palavra para que isso aconteça. Para que os nossos pensamentos, as nossas intenções, as nossas escolhas, as nossas prioridades estejam influenciadas pelo Senhor, pela sua palavra, pelos seus princípios. Escolhi hoje uma ilustração para exemplificar o que é uma pessoa se tornar um santo e depois viver em santidade. E com isto terminamos o nosso estudo. Não é desta geração mais nova, mas havia um jogador de futebol brasileiro, jogava a lateral direito, inclusive pela seleção brasileira. Ele, em 1985, jogava no Flamengo, que é um clube brasileiro. E ele era um jogador agressivo, violento, de maltrato. E foi expulso várias vezes. Ele tinha um irmão chamado Jaime, que era um alcoólico, inveterado, bebia de manhã à noite. E um dia esse irmão chega à casa e diz: eu tive um encontro pessoal com Cristo. Eu estive numa campanha evangelística em que o Evangelho foi apresentado e como é que ele se podia tornar santo, santificado em Cristo. E ele recebeu Jesus. E ele vinha com um propósito a partir desse dia. Ele entrou em casa e disse: não vou beber mais bebidas alcoólicas até ao fim da minha vida. Os seus familiares, com certeza, que acharam isso uma promessa que não se iria cumprir. E este irmão dele, Jorginho, jogador de futebol internacional, que inclusivamente em 1994 ganhou pelo Brasil o Campeonato Mundial, a Copa, como eles dizem. Depois desse dia ele estava com os olhos nele, no seu irmão. E realmente o irmão ia cumprindo, ano após ano, esta promessa. E a mudança neste irmão foi tremenda. Foi não da água para o vinho, mas do vinho para a água. Uma mudança do vinho para a água. E Jorginho começa a pensar nisto. Começa a pensar nas coisas de Deus. Procura o Deus que o seu irmão seguia. Começou a ler a Bíblia que o seu irmão lia todos os dias. E para aligeirarmos, ele converteu-se ao Senhor Jesus. Transformou-se num santo. E depois o que é que aconteceu dentro do campo? Bem, o que é que aconteceu? Ele nunca mais foi expulso. Em 1991 ele estava a jogar numa equipa da Alemanha. E foi considerado o jogador mais disciplinado do ano. Ganhou o prémio Fair Play da FIFA, que é dado ao jogador com o melhor comportamento, o melhor exemplo dentro de campo durante este ano. É isto que a santificação prática é. Começa na primeira etapa, quando nós confiamos em Cristo e somos santificados pelo sangue que Ele derramou na cruz. E nós confiamos inteiramente na obra da cruz. Inteiramente. E aos olhos de Deus, é um santo. E depois, o Senhor começa a fazer esta obra em nós. A obra da santificação. Que se vai completar quando chegarmos à presença de Deus, e de uma forma particular quando tivermos um corpo glorioso, igual ao do Senhor Jesus quando Ele vier arrebatar a sua igreja. E então, espírito, alma e corpo irrepreensíveis em santidade, a viver e a conviver pela eternidade fora, com o nosso Deus, que é 3 vezes santo. Que o Senhor abençoe a sua alma ao torná-lo um santo em Cristo. E abençoe a sua vida ao dar-lhe a graça e dando-lhe os meios, a palavra, o Espírito, as circunstâncias,
para que você, na prática, se torne um santo cada vez maior. O Senhor abençoe.